Síndrome do vira-lata. Verdade ou mito? Mas é verdade mesmo que todo imigrante pega essa síndrome? Olá, muito bem-vindos ao canal Terra Mia Viver na Itália. Meu nome é Simone, para quem ainda não me conhece. Se você está chegando aqui agora, espero que você goste do vídeo e que você fique por aqui. E quem já me segue há mais tempo, muito obrigada por ter voltado. E hoje nós vamos falar sobre a síndrome do vira-lata. Vocês sabem o que quer dizer essa síndrome? Essa síndrome é quando um brasileiro deixa o Brasil, vai viver no exterior e fica deslumbrado, só fala bem desse outro país, fica falando mal do Brasil. A síndrome do vira-lata é isso. E é verdade que todo imigrante, todo brasileiro que sai do Brasil é contagiado por essa síndrome? O Brasil é maravilhoso. Eu tenho muito orgulho de ser brasileira, tenho muito orgulho de ser carioca, eu amo a minha cidade, eu acho que é uma das cidades mais lindas do mundo. O Brasil tem uma beleza natural incrível, tem praias, tem montanhas, enfim. O nosso povo é muito alegre, muito cordial, muito receptivo com o turista, e isso faz de nós um povo muito querido fora do Brasil. Eu aqui na Itália, sempre que falo que sou brasileira, os italianos adoram, abrem o maior sorriso, quer saber um pouco mais do Brasil, dizem que tem muita vontade de conhecer, e isso me traz muito orgulho, porque realmente o Brasil é um lugar lindíssimo, é um país maravilhoso e o nosso povo é muito bacana mesmo. Não existe em nenhum lugar do mundo, pelo menos nos lugares que eu já visitei, nenhum povo é como nós brasileiros. Mas infelizmente a gente sabe, e não dá para tapar o sol com a peneira, que o nosso país tem muitos problemas. Problemas econômicos, sociais, e isso faz com que algumas pessoas saiam do país para tentar uma vida melhor, arriscar uma vida melhor fora do Brasil. E aí o que acontece? Esse brasileiro chega no país estrangeiro e se depara com certos serviços que ele vai ter direito morando aqui ou no país que ele escolher, aqui da Europa, e realmente ele se deslumbra. Mas qual é o problema nisso? Ele está vendo uma outra realidade que de repente está dando mais oportunidades para ele do que ele tinha no Brasil. Então é óbvio que ele vai gostar, né, dessa mudança, dessa outra realidade, dessa outra cultura. Morar fora do Brasil não é fácil, porque é uma outra realidade, é uma outra cultura, um outro idioma, e muitas vezes você se sente assim um peixe fora d'água. Eu já moro aqui há 19 anos, então eu estou bem acostumada já. Eu gosto muito de viver na Itália e tudo que eu vou falar aqui é uma experiência pessoal minha, tá? Talvez o que eu vou dizer aqui não foi assim para você, se você já tentou morar fora, se você imagina uma outra coisa. Mas o que eu noto é que geralmente quem fala isso, né? Ah, o fulano está com a síndrome do vira-lata. Não sei se vocês já perceberam isso, mas geralmente são pessoas que nunca saíram do Brasil. Às vezes pessoas que nunca saíram da própria cidade. Então, como é que elas podem saber o que é viver em outro país, em uma outra realidade? Onde muitas vezes, como aqui na Itália, a violência é muito menor, o poder aquisitivo é maior, você tem uma qualidade de vida melhor, né? Você tem direitos sociais que infelizmente o Brasil não nos oferece. E eu vou falar agora aqui da região norte da Itália, tá bom? Porque no sul da Itália, nas ilhas, essa realidade já vai mudar um pouco. Mas eu moro aqui no norte da Itália, na região do Piemonte, e eu vou falar a minha experiência aqui, porque é essa experiência que eu conheço, tá? E aqui eu posso assegurar para vocês que a educação, por exemplo, é muito boa. É uma educação de qualidade. A criança sai preparada realmente da escola. E em 2017, que foi o último ano que eu fui ao Brasil, isso mesmo, já tem muito tempo que eu não vou ao Brasil, nós fizemos uma pesquisa, porque a gente estava pensando
em morar no Brasil, porque o meu marido é apaixonado pelo Brasil. Se ele pudesse, ele largava tudo aqui e ia morar no Brasil. Ele realmente ama o nosso país, ele é italiano. Então nós fizemos algumas pesquisas quando nós estávamos lá no Rio. Pesquisa sobre quanto teria que pagar uma escola particular, quanto ficaria um plano de saúde para nós, enfim. E aí, gente, eu posso dizer para vocês que a escola pública, onde meu filho estudou até hoje, ele já estudou em 3 diferentes, né? Jardim de infância, o primário e o ginásio. Nem sei mais como é que se fala aí no Brasil, né? Aqui é elementar, ele agora está na média, que seria o ginásio aí no Brasil. Na minha época se chamava ginásio. E em todas elas ele teve uma educação muito boa. A escola que ele está agora é muito forte. Ele estuda as matérias que são oferecidas normalmente e por fora tem um curso de inglês. E no final desse curso eles fazem uma prova com professores madrelíngua que vêm de Cambridge. E no final eles te dão um certificado que você fez essa prova e esse curso de inglês para você colocar no seu currículo. Isso enriquece muito o currículo. A escola é pública, a gente não paga por ela. O curso de inglês é por fora, mas é um valor que eu diria muito justo. Nós pagamos 90 euros por semestre. Então não é nada de muito absurdo. E a escola é pública e, além disso, dependendo do teu gasto anual, né, da tua família num todo, dependendo desse gasto anual, é um documento que se deve fazer aqui na Itália que se chama EASY. Com ele em mãos, dependendo do valor que você tem de gastos anual, você tem direito a descontos em materiais escolares, transporte público, taxa de lixo, várias coisas que você obtém através do EASY, né? Quanto maior EASY você tem, mais você paga. Quem menos tem, menos paga, que eu acho super justo, e eu acho isso bem bacana, porque na escola do meu filho, por exemplo, tem alunos de vários níveis sociais, do mais alto ao mais baixo, e todo mundo convive muito bem, obrigada. Isso eu acho tão bacana, porque no Brasil as escolas particulares geralmente são crianças que vêm de família de um nível social mais alto, médio alto. Mas aqui não, as escolas públicas são para todos, do mais humilde ao mais de nível mais alto. Enfim, eu acho isso muito bacana, porque as crianças, elas convivem com pessoas de todas as realidades, né? Não vivem numa bolha, como é no Brasil. As crianças no Brasil, de classe média alta, elas vivem numa bolha. Tem umas que, sei lá, nunca pegaram ônibus, nunca entraram no metrô. E aqui as crianças convivem com todas essas realidades. Eu acho isso bem bacana. Com relação à saúde pública, a saúde pública aqui na região do Piemonte também funciona muito bem. Todas as vezes que eu precisei do pronto-socorro, por exemplo, eu fui muito bem atendida. Todas as vezes que eu precisei chamar a ambulância em casa, em 5 minutos no máximo eles chegam. E sempre que nós tivemos qualquer problema, a equipe de enfermagem médica muito carinhosa, muito solícita, muito atenciosa com a gente, né? Então, eu nunca tive problema aqui. Eu sempre achei os serviços oferecidos muito bons, né? E eu não estava acostumada com isso no Brasil, né? Eu sempre estudei escola pública no Brasil, do jardim de infância até a faculdade, mas eu fiz cursos de inglês por fora. Eu frequentei a cultura inglesa durante toda a época da minha adolescência, para eu ter uma preparação um pouco melhor. Mas os meus pais faziam um sacrifício para eu poder fazer o curso de inglês.
né? E outro dia eu no Instagram, não sei onde eu tô, acho que era no Instagram, eu vi uma notícia, uma reportagem que estavam falando, né, entrevistando pessoas na rua que estudavam em universidades privadas, e o curso de medicina, por exemplo, custa R$ 12.900 por mês. Gente, quem pode pagar R$ 12.900 por mês? Eu achei assim um absurdo de caro. Quer dizer, um valor desse, só classe média alta pode pagar, de classe média alta para cima. Então, conversando com amigos, com a minha família, enfim, hoje em dia, infelizmente, quem vive bem no Brasil, e eu digo assim, ganha para viver e não para sobreviver, que tem uma diferença bem grande entre as duas, né? Viver é quando você gasta com alimento, com roupa, enfim, com todas as despesas que nós temos, e você ainda pode viajar, ainda pode, sei lá, comer uma pizza nos fins de semana. Isso é viver, né? Agora, sobreviver é quando você ganha só para pagar as despesas. Então, eu acho que hoje em dia no Brasil, quem vive são as pessoas de classe média alta para cima, porque a classe média praticamente acabou, não existe mais. Ou você é de uma classe baixa ou você é de classe média alta para cima, né? E eu vejo que as pessoas estão com muita dificuldade, está tudo muito caro, plano de saúde nem se fala, educação nem se fala, e a violência só crescendo, só crescendo. E isso é uma coisa que eu aprecio muito aqui também. A gente vive sem tanto medo. Não vou dizer para vocês que a violência não existe aqui, porque eu estaria mentindo. Mas aqui é mais assim, batedor de carteira, entendeu? Não existe assalto à mão armada, não existe você estar dentro de um ônibus, uma pessoa entrar com um revólver, pedindo para você passar tudo. Não é que você está num sinal, um semáforo à noite e você corre o risco de chegar alguém, puxar a tua aliança, se você tiver com o celular na mão, puxar o teu celular. Isso não existe aqui. Outro dia eu estava com meu marido, com meu filho, à noite, a gente foi assistir um jogo no estádio e o jogo acabou 11h30 da noite. E estava muito calor, muito calor. E aí nós abrimos as janelas do carro, né? A gente tem ar-condicionado, mas a gente nesse dia não ligou, porque tava um ventinho bom assim na rua, né? Então a gente abriu as janelas e a gente foi com a janela aberta. Aí o semáforo fechou, eu fiquei com a mão assim pra fora da janela, meu marido também, com a aliança, com tudo, sem problema nenhum. Vai fazer isso na minha cidade, no Rio de Janeiro. Quantos casos eu já ouvi de pessoas paradas no semáforo que chega uma pessoa com um revólver, pede para passar aliança, dinheiro, celular. E isso não existe aqui, gente, né? Existe sim, como eu disse para vocês, batedor de carteira. Muito raramente acontece de entrarem em casa para roubar, mas geralmente são os ciganos que fazem esse tipo de assalto aqui, mas é raro. Então, assim, existe, mas não em proporções como no Brasil, né? Então, isso é qualidade de vida, você viver assim mais tranquilo, né? Sem precisar estar sempre com as antenas ligadas quando anda na rua. É qualidade de vida isso, né? E outra coisa que eu reparo muito aqui também é que pessoas assim mais humildes que fazem trabalhos assim que no Brasil são considerados mais humildes, né? Tipo pedreiro, faxineira. Gente, todo mundo aqui tem casa, sabe? Muitos têm casa própria, todos têm carro, todos viajam nos fins de semana, durante as férias. Por exemplo, o senhor que fez a obra aqui na minha casa, ele é meu vizinho. A gente mora no mesmo prédio, né? Ele só mora em outra entrada, em outro bloco, mas ele mora no meu mesmo prédio. A casa dele é linda, casa grande, casa própria, ele tem carro, ele agora está viajando, época de férias está viajando. Então isso é uma coisa que eu percebo aqui que não existe no Brasil, né? Uma pessoa que faz esse tipo de, que tem esse tipo de trabalho no Brasil,
não consegue progredir muito, né? Porque faltam oportunidades. Então, eu acredito muito que essa síndrome que todo mundo fala, e geralmente quem fala é quem nunca saiu do Brasil e não conhece a realidade fora do Brasil, na verdade é isso, né? A pessoa não é que fica deslumbrada, a pessoa fica encantada com tudo aquilo que ela encontra fora do Brasil. Coisas que o Brasil, infelizmente, não oferece ao seu povo, né? Então, quando alguém chegar para vocês e falar bem do país onde vive e tal, não é por mal, não é querendo chacoalhar, falar mal do Brasil, mas é uma outra realidade que essa pessoa descobriu que existe, que pode existir, né? E isso é uma coisa que sempre me vem à cabeça quando eu penso nisso. Se a Itália consegue, se outros países da Europa conseguem, por que que o Brasil não consegue? Porque o país tem tudo para ser um grande país, né? E, infelizmente, deixa muito a desejar. Eu acho que também tem uma diferença grande entre as regiões do Brasil. Eu acho que tem algumas regiões que as coisas funcionam melhores, outras menos. Mas, assim, no complexo, né? O Brasil é um país muito grande, obviamente, né? Nossa, não dá nem para comparar o tamanho do Brasil com esses países menores aqui da Itália. Então é muito mais difícil também de você conter, né? E de criar direitos sociais mais abrangentes. A gente também tem que ver esse lado. Mas o Brasil tem tudo para ser um grande país. Então a gente tem que lutar para a gente conseguir melhores direitos sociais, porque o nosso povo merece. Outra coisa que também é bem bacana, que eu percebo morando aqui na Itália, é que é muito mais fácil você viajar, você gasta menos viajando. Acho que até, acho não, com certeza, é também por causa das distâncias, né? Por exemplo, de Pernambuco ao Rio de Janeiro de avião são 3 horas. Aqui, em 1h30, eu tô na Espanha, em 1 hora eu tô na França de avião. E de carro também, aonde eu moro é perto da fronteira com a França. Então, em 1h30 eu tô na França, na primeira cidade depois da fronteira francesa, né? Então é mais fácil para a gente viajar. Suíça também, a Suíça não fica muito longe daqui, fica 2 horas e pouco daqui. Então te dá mais possibilidades de você viajar com carro, gastando menos. Você pode fazer acampamento. Vocês viram aí que eu fiz acampamento na França. E isso é uma grande economia. A gente viaja não gastando muito. E além disso, existem os voos low cost aqui dentro da Europa. Se você procurar direitinho na internet, nessas companhias que fazem esses voos low cost com uma certa antecedência, você consegue ir para outro país gastando 30 euros, 50 euros, né? Então isso também é bem legal. Muita gente que assiste, nós que moramos fora do Brasil, mas essa mulher vive viajando, tá toda hora num lugar diferente. Mas é por causa disso, gente. Nós moramos perto de fronteiras, então é fácil da gente viajar para outro país de carro. E, como eu disse antes, tem esses voos low cost que você consegue fazer uma viagem legal gastando menos. Tem também os trens, né? O TGV, que parte aqui de Torino até Paris, vai começar a funcionar a partir do ano que vem, porque teve um deslizamento de terra na parte francesa e o TGV não está funcionando, não está fazendo esse percurso, né, entre o Torino e Paris. Mas, se Deus quiser, ano que vem vai voltar a funcionar e em 6 horas você está em Paris de trem. Então são essas coisas que facilitam muito a vida de uma pessoa que mora fora do Brasil, aqui na Europa particularmente, porque eu moro aqui, posso falar daqui, né? Mas existem muitos brasileiros também que vão para os Estados Unidos, para a Austrália, enfim, cada um tem a sua experiência, né?
Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha assim esclarecido um pouco esse termo, né, e o mito que existe ao redor dele. Falei aqui por mim, cada um tem a sua experiência, mas eu encontrei aqui na Itália coisas que eu não tinha no Brasil. Eu vivia bem no Brasil, eu era classe média no Brasil, tinha casa própria, trabalhava. Eu vim pra cá exclusivamente por amor. Já contei a minha história para vocês lá no Terra Mia. Se vocês quiserem saber, é só procurar aí na playlist. Mas eu me deparei com uma cultura, uma sociedade muito mais desenvolvida e os direitos sociais, sobretudo. Duas coisas me impressionaram muito, né? Os direitos sociais, que é a educação e a saúde, sobretudo, e a violência, que é muito menor. Então eu vivo melhor aqui, eu acho que eu tenho uma qualidade de vida melhor aqui, o poder aquisitivo é maior também, e isso me fez gostar muito da Itália, né? A Itália me ofereceu uma qualidade de vida melhor do que a que eu tinha no Brasil. Mas nem por isso eu deixo de amar o meu Brasil. Eu sou brasileira com muito orgulho, com muito amor. Se gostou desse vídeo, deixa o like aí, que vai me ajudar na visibilidade e no crescimento do canal. Conheçam também o Terra Mia lá no Instagram. Me acompanhem por lá, os posts são diários. Eu falo sobre cidadania italiana, dou informações aqui na Itália. Se você precisar de uma consultoria ou de uma advogada que faça o reconhecimento da cidadania italiana, fale comigo, me procure lá, porque eu tenho pessoas para te indicar que são de confiança e muito responsáveis. Eu fico por aqui, te esperando no próximo vídeo. Até lá!